Bom dia, paz do Senhor, meninas. Espero encontrar todas bem, em nome de Jesus. Faz um tempo que eu não gravo. No começo do ano passado, mais ou menos de fevereiro até abril, eu acho, talvez início de maio, não recordo muito bem. Nós tínhamos uma sala de discipulado de mulheres, né? Ela era online, ela acontecia às quarta-feiras. E durante esse breve período nós falamos sobre algumas mulheres do Antigo Testamento, né? Infelizmente, por conta de incompatibilidade de rotina, né? Pois a maioria das mulheres trabalham fora, né? Então algumas têm atividades extras para fazer quando chega do serviço, seja em casa, seja um curso, né? Um estudo. Eu mesma iniciei um curso no meio do ano passado, né? No segundo semestre. Então eu seria uma pessoa que não poderia estar presente nessas aulas da semana, né? No discipulado. Então nós optamos por encerrar o discipulado, né? Mas tô querendo iniciar, na verdade estou iniciando hoje. Vamos fazer umas 20 semanas, né? Ao sábado eu sempre tá gravando um vídeo, um discipulado de mulheres, com base nas mulheres do Novo Testamento. Um tempo atrás, pouco mais de um ano atrás mais ou menos, né, eu li um livro, Mulheres na Bíblia no Novo Testamento, tá? Então, vou estar fazendo a leitura mesmo, né? O estudo com vocês, dividindo com vocês a leitura do texto bíblico, né? Que é a referência do estudo, e pontuar, né, algumas observações da leitura, e posso estar escrevendo, né, junto com o vídeo, um resumo, né, o texto para vocês estarem lendo, e no grupo do WhatsApp estar enviando os tópicos para discussão, para responder, para quem quiser se aprofundar mais ao estudo, tá bom? Eu fiz a programação, então iniciaremos 15 do 1, que é hoje, e terminaremos em 28/5, último sábado do mês de maio. Eu espero que esse discipulado abençoe as nossas vidas, é sempre bom reler, né? Compartilhar a palavra é sempre bom, amém? A leitura de hoje, tá? É um texto de Lucas capítulo 1, eu vou ler dos versículos 26 até o versículo 43, tá? A mulher que a gente vai falar hoje é Maria, mãe de Jesus. Esse vai ser dividido em parte 1 e parte 2, então hoje vai ser parte 1, a gente vai falar na questão do nascimento de Jesus, né? Que é quando Deus escolhe Maria para ser mãe de Jesus, tá? Então, Lucas 1, 26 ao 43. Eu vou estar fazendo a leitura. Talvez esse vídeo, o primeiro vídeo, fique um pouquinho maior, né? Por eu ter explicado. Mas eu vou tentar reduzir, assim, os vídeos ao no máximo 5 minutos para não ficar muito cansativo. Amém? Vamos lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril
Já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Amém? Amém. Como eu disse, esta é a primeira parte do estudo sobre Maria, tá? Mãe de Jesus. Aqui esse texto ele fala um pouco sobre antecedentes de Jesus, né? E a resposta de Maria com a sua missão, que foi conceber Jesus e criar Jesus, né? Durante a sua infância e adolescência, né? A minha oração, meu desejo, né? É que juntas, né? Nós possamos aprender a viver, né? Com o mesmo espírito piedoso que Maria teve nos nossos dia a dias. E que a gente possa aprender com essas mulheres e colocar em prática no nosso dia a dia, né, o bom exemplo, né? Com o estudo a gente vai ver que a gente vai aprender coisas que a gente deve fazer e coisas que a gente não deve fazer, né? Eu sempre falo que a gente tem 2 maneiras de aprender, né? Ou a gente vive, né? A gente vai lá e faz, e às vezes a gente quebra a cara e a gente cai, e caindo a gente levanta e também aprende. Ou quando a gente vê, né, o outro fazendo e a gente toma como lição um aprendizado, né? O outro fazendo, ou o testemunho da outra pessoa. Por isso é muito importante a gente compartilhar os nossos testemunhos, né? Porque servem as nossas experiências, servem como exemplo para as outras pessoas, assim como a experiência das outras pessoas também serve para nós, tá? Uma curiosidade bem bacana que o estudo traz pra gente é que o nome Maria é um dos mais comuns que se dá às meninas ao redor de todo mundo. E ele sofre algumas variações, tá? Mary e Mariana. Aqui menciona que no Antigo Testamento, a Noemi teve o nome dela trocado para Mara, para poder descrever a sua dor e a sua amargura. E Maria, mãe de Jesus, ela também teve uma profunda dor em sua vida, né? Quando eu penso, eu sempre penso numa dor, né? Porque querendo ou não, ela era carnal, né? E quando a gente pensa na questão de entregar o seu filho para a morte, ainda sabendo que aquilo era em questão da salvação, deve ter sido muito dolorido. Os antecedentes de Maria. Além da sua prima Isabel, que foi mencionada aqui, né? Nesse texto a gente leu que a Maria visita Isabel, né? Mãe de João. A Bíblia não faz nenhuma menção a outros parentes, né, de Maria, né, sobre a sua família. A gente sabe apenas que ela se tornaria esposa de José, um homem de Nazaré, que era filho de Jacó, e que ambos pertenciam à tribo de Judá. Então eles eram descendentes de Davi. Daí dizer que Jesus era descendente de Davi, tá? Então nasce dessa ideia. Então esses são os antecedentes de Maria, pelo menos o que a Bíblia nos apresenta, tá? É difícil, às vezes a gente pode ter é difícil ter compreensão, né? Porque Deus escolheu Maria para ser mãe do seu filho, né? É difícil também a gente tentar entender de forma humana como que essa concepção aconteceu, né? A gente sabe, a Bíblia nos relata que foi através do Espírito Santo, né? Através do ventre virginal, porque Maria era virgem, a palavra nos diz isso, ela era virgem. Ela até, quando ela questiona o anjo, né, como isso acontecerá, eu sou virgem, né, como? E mesmo sem entender, ela aceita a sua missão de ser mãe do nosso Salvador, né. Quando a gente pensa assim, Maria era mulher como nós, então ela nasceu do mesmo modo que nós nascemos, então ela tinha uma natureza
pecaminosa, ela tinha suas falhas, ela tinha suas limitações humanas, como qualquer outra mulher, qualquer outro ser humano tem. Então, quando a gente pensa nesse sentido, ela também necessitava de um Salvador, assim como nós. Então, é engraçado que quando a gente pensa, ela também necessitava, então a gente pensa assim, ela era mãe do Salvador e ela também foi salva pelo Salvador através do sacrifício de Jesus na cruz, e através de tudo isso ela também se tornou filha de Deus. Então, ela às vezes pode ser um pouco confuso, mas a gente só precisa entender que ela também necessitada, né? Ela não era fisicamente diferente de nós, tá? Ou de qualquer outra pessoa. Ela era igual, exatamente igual, tá? No entanto, ela foi escolhida por Deus para conceber Jesus Cristo. Então, ela foi eleita para amamentar ele, cuidar dele na sua infância, né, de forma amorosa, e a guiá-lo durante toda a sua adolescência com sabedoria, né, porque ela sabia que ela deveria usar sua sabedoria materna, né, e a sua fé em Deus. A gente vê que ela era uma mulher que tinha fé, ela temia o Senhor, para preparar Jesus para a sua vida adulta, né. Quando a gente pensa nesse sentido de ela foi a escolhida, eu acho que o que a gente tem que trazer pra gente, imaginar, é o caráter de Maria, né? Embora ela tenha, é verdade, como eu disse, que ela era uma mulher como nós, a gente precisa reconhecer que ela possuía qualidades, né? Qualidades que com certeza agradavam ao Senhor, porque ela foi escolhida. Qualidades das quais são as que a gente deve procurar cultivar nas nossas vidas e ter como exemplo, como eu disse, né? A palavra, como eu disse, diz que ela era virgem, porém, isso indica o quê? Que ela levava uma vida moralmente pura, né? Ela era pura, né? Então, quando o anjo vem falar com ela, a saudação que ele diz: alegre-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, né? Então, ou na NVI fala: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Ou seja, ele declara que o Senhor está com ela, que ela é agraciada, favorecida, né? E ela demonstra sua humildade, né? Porque a palavra diz que ela se perturba com a saudação do anjo. Ela não tinha ideia porque o anjo estava visitando ela, né? E só que ela não demonstra só sua pureza e humildade, né? Ela mostra fé, como eu disse, e confiança em Deus, né? Porque ela aceitou a vontade do Senhor. Agora, por um instante, se coloca no lugar de Maria. O estudo pede para que a gente se coloque no lugar de Maria e imaginar como as palavras do anjo modificariam a nossa vida, porque elas modificaram a vida de Maria, né? Maria, por fé, de forma voluntária, ela entregou o seu corpo para ser usado pelo Senhor, né? Lá quando ela fala: aqui está a sua serva, né? Que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Tipo assim, usa, Senhor, faz em mim a tua vontade. E é o que a gente sempre fala da questão de cumprir a vontade de Deus. Às vezes a gente não conhece ou a gente não consegue entender. Eu escrevi até essa semana sobre isso. Então a gente precisa orar no sentido de que Deus nos mostre, nos revele a sua vontade, né? A palavra fala que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente repete isso, mas de uma maneira automática, sabe? Mas a gente não vive isso, a gente não se deixa viver isso. Porque tem muitas áreas, às vezes, muita coisa que a gente tem dificuldade de entregar para Deus. A gente quer ter controle, a verdade é que a nossa necessidade humana, ela pede que a gente tenha o controle de tudo. E a gente não tem como controlar tudo, é impossível. E aqui a Maria, por fé, ela entrega de forma voluntária, ela aceita a vontade de Deus. É como eu falar: Senhor, o que tu quiseres, eu também quero, sabe? E é viver isso de verdade. Então a gente precisa viver. E eu não sei como viver isso, Cris, eu não consigo.
O início, gente, não tem outro caminho. A gente sempre fala, é oração e é palavra. É a gente dedicar, é o devocional é isso, é ter um tempo para o Senhor, é ler a sua palavra e é orar, é conversar com Deus. Eu sempre falo que não existe a maneira certa de orar, porque fulaninho ora lindo, maravilhoso, o outro, nossa, ele cita versículos bíblicos, o outro usa palavras difíceis. Gente, não tem um jeito certo de orar. A oração é a conversa com o nosso Pai, né? E às vezes a gente começa de um jeitinho e é engraçado que conforme a gente vai conversando, Deus vai virando íntimo da gente. E aí tem hora que a gente está num diálogo mesmo com Deus. Então a oração é isso, é a nossa conversa ali com Deus, é a nossa intimidade com o Pai. E por que eu preciso ler a palavra também? Porque é onde a gente conhece, né, a vontade de Deus, a gente vai aprendendo, né, sobre o Senhor. E é importante. Eu sei que às vezes, como eu disse, muitas têm N compromissos, mas eu acredito que a gente pode pelo menos dedicar um tempinho para ler um capítulozinho por dia, né? E orar e apresentar aos nossos irmãos, nossos familiares, tudo ao Senhor, né? Então a gente precisa dedicar esse tempo e é assim que a gente cria intimidade com Deus. É dessa maneira que a gente vai conhecendo a vontade de Deus e aí desse jeito a gente demonstra, né? A gente vai aprendendo a demonstrar a nossa fé e submissão à vontade do Senhor. Foi o que Maria teve, fé e submissão à vontade de Deus. Então a gente precisa tomar isso como exemplo, né? É fato que o Senhor nasceu de uma virgem e esse acontecimento, ele se tornou, né? E é o nosso alicerce da fé cristã, né? Isso é a nossa fé cristã. Jesus foi concebido, nasceu de uma virgem, ele veio para nos salvar, ele é o nosso Salvador, né? A fé que demonstramos ter em nossas vidas é a medida por nossa aceitação de que Jesus Cristo é Deus e homem. A gente crê nisso, né? Contudo, tá? E esses pensamentos finais que nos deixa, né, com relação a Maria, para que não haja confusão, né? Nós devemos ter muito cuidado e não dar mais honra do que é devida, tá? Deus é revelado em seu Filho Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador, tá? Maria, ela foi uma mulher que ela foi usada por Deus, ela foi instrumento de Deus. Quando eu falo que ela foi um instrumento, é legal acho legal enfatizar aqui que Deus ainda usa as pessoas, tá? Então nós também somos instrumentos de Deus no tempo de hoje, tá? Então não acredite que você não possa ser utilizada por Deus, né? Utilizada é uma palavra meio estranha, mas usada, né? Às vezes tem pessoas que acham, ela se diminui, né, na fé, ela acha que ela não tem dons espirituais, que ela não pode servir ao reino. E vamos lá, o serviço, ele é para todos. Algumas pessoas têm um dom, né? Mas o serviço, sempre fala, é para todos. O id, né, e pregar, ele é para todos, tá? É independente se você tem cargo dentro da igreja ou não, se você é diácono, se você é obreiro, se você é líder, se você é do corpo pastoral. A partir do momento que você aceita Jesus na sua vida e você passa a viver no Evangelho, o ID é para você também, tá? E o ID é todos os lugares. A gente sempre fala, não existe divisão entre a vida cristã e a vida secular. A partir do momento que eu sou cristã em todos os lugares. Eu sou cristã na minha casa, eu sou cristã na minha comunidade, eu sou cristã na minha igreja, eu sou cristã no meu trabalho, eu sou cristã na minha escola. Então, Deus, né, ele também nos usa, tá? A questão é que a gente precisa aceitar, assim como Maria aceitou a vontade de Deus, tá? Maria, ela foi um canal, uma pessoa por meio da qual Deus consumou sua perfeita vontade, tá? Ela demonstrou pureza, humildade, fé e submissão à vontade de Deus na vida dela. Então, isso que eu gostaria de trazer: pureza, humildade, fé, submissão ao plano de Deus, à vontade de Deus, aceitar, ser submissa, tá?
Ela foi obediente ao ponto de não deter-se em pensar sobre o custo de sua própria reputação. Quando a gente para pensar, imagina se acontece isso hoje em dia. Imagina se hoje em dia uma jovem diz que está grávida do Espírito Santo e é virgem. Imagina a reputação, as fofocas, né, as ladainhas. Então, acredito que ela deve ter sofrido um pouco a reação do povo, né? Porque ela seria, o que nós diríamos hoje, trazendo para o ditado popular, uma mãe solteira, tá? Tudo bem, José sumiu, casou-se, né, com uma virgem e tal, mas seria isso, né? Então a gente precisa recordar que Deus, por meio do Espírito Santo, né, como eu disse, que também habita em nossos corpos e também deseja nos usar, tá? Não seremos usadas da mesma maneira que Maria foi, mas Deus ainda usa pessoas e Ele tem um plano perfeito para cada uma de nós. Creia nisso, tome posse dessa palavra, tá, meninas? Eu vou finalizar apenas com os versículos, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, tá? Umas verdades que nós devemos considerar, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, foi comprado com preço alto. A gente sempre fala isso, mas eu não quero só falar, eu quero que nós possamos nos lembrar e viver, tá? Que possamos considerar, tá? Que resposta daremos a Deus quando Ele quiser nos usar para a sua glória? Que nós somos templo do Teu Espírito, que nós somos submissas à Sua vontade, que nós somos fervorosas, né? Que nós temos fé, que nós cremos que Jesus foi concebido por uma virgem, que Ele é o nosso Salvador e que nós queremos cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que Deus te abençoe, que nós possamos aprender juntas nessas 20 semanas, tá? Então, o próximo, ainda vou falar de Maria, no próximo ficou um pouquinho grande, mas eu espero que abençoe e dizer que eu estou à disposição nos canais, no Instagram, no YouTube, o WhatsApp, pode chamar se precisar, estou à disposição. Como eu disse, nós temos a nossa vida corrida, mas nós somos irmãs na fé, então nós estamos sempre à disposição, os que tinham. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima semana, minhas lindas.